A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável define 17 objetivos, desdobrados em 169 metas, que estabelecem as prioridades para o esforço comum em torno de um desígnio maior: tornar o mundo ambiental, social e economicamente mais sustentável, o mais depressa possível, sem deixar ninguém para trás. Comprometido desde a primeira hora com esta ambição e depois de um primeiro balanço efetuado em 2017, Portugal apresentou em julho passado, no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas, o segundo relatório voluntário nacional sobre a Agenda 2030. Um exercício crítico de auscultação e diagnóstico multinível que envolveu governo, regiões autónomas, autarquias, comissões de coordenação e desenvolvimento regional e sociedade civil. Um processo participado e integrado que, além da recolha e sistematização de informação, percorreu o país durante o primeiro semestre de 2023, com sessões participativas, para ver, ouvir, debater, congregar testemunhos, perspectivas e contributos para os próximos passos a dar rumo a um Portugal sustentável. A realização deste relatório veio permitir o retrato do momento atual, mas também refletir sobre o percurso que temos pela frente. Estamos a meio caminho de 2030 e muito está já em marcha. Um novo mecanismo de coordenação interinstitucional, a marca PT Sustentável, o portal que vem facilitar o acesso a conteúdos e promover interações, o Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 2030. Portugal continua plenamente comprometido e empenhado com a Agenda 2030, nas políticas públicas e prioridades estratégicas que assume, mas também em cada medida concreta e ação concertada que possam traduzir-se em progressos palpáveis em todas as dimensões da sustentabilidade, por um desenvolvimento global, justo, inclusivo e integrado, com todos e por todos, porque 2030 é agora. Boa tarde. Assinala-se hoje o primeiro Dia Nacional da Sustentabilidade. Sejam por isso bem-vindos à sessão PT Sustentável Concretizar a Agenda 2030. Vai usar da palavra o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André. Boa tarde a todas e a todos. Começar por... Enganei-me. Enganei mesmo. Não. Começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior e o Sr. Secretário de Estado da Mobilidade Urbana. Cumprimentar, claro, todas as convidadas e convidados que estão hoje aqui connosco neste dia tão importante, todos os dirigentes da administração pública, representantes da sociedade civil, minhas senhoras e meus senhores. A celebração, pela primeira vez no nosso país, do Dia Nacional da Sustentabilidade reflete de forma ímpar a intensificação do processo de implementação da Agenda 2030 das Nações Unidas, com o qual nos comprometemos e com o qual também temos vindo a cumprir. Corresponde, além disso, ao sentido de urgência que ecoa nas mais variadas declarações a propósito da avaliação de meio do percurso que fizemos agora recentemente do nosso roteiro de implementação da Agenda 2030 e dos seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Embora seja determinante tudo aquilo que fizemos até agora, ao longo dos últimos 7 anos, ainda não é suficiente e resta-nos apenas 7 anos para acertar o passo. Quando nos debruçamos sobre a Agenda 2030 e sobre o grau de cumprimento que lhe soubemos ou conseguimos dar, não podemos nem devemos confinar a nossa análise ao plano interno. A abordagem ampla, multilateral e solidária da Agenda exige de todos nós um exercício diferente, que saibamos promover e cumprir os ODS através das melhores práticas públicas nacionais, mas contribuir igualmente para a implementação global destes objetivos, para que não fique mesmo ninguém para trás.
Se na frente interna temos registado avanços relevantes, na dimensão externa também temos atuado de forma consistente e coerente com aquele princípio, designadamente através dos programas estratégicos de cooperação. Temos vindo a negociar e a implementar em conjunto com os nossos países parceiros, o que agora foi renovado com mais vigor com a aprovação da Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030, que integra a estrutura e a abordagem dos ODS nas suas linhas orientadoras e, portanto, a partir de agora faz parte da espinha dorsal da nossa cooperação. Realizou-se na semana passada em Nova Iorque a segunda cimeira dos ODS, que ocupou um lugar central na semana de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas e contou com a participação de quase 100 chefes de Estado e de Governo e cerca de 50 ministros. Ou seja, praticamente metade dos Estados-membros das Nações Unidas intervieram a nível de chefe de Estado ou de Governo e mais 2/3 participaram a nível político, traduzindo bem em números o peso político da relevância da Agenda 2030. No caso de Portugal, coube a intervenção a Sua Excelência o Presidente da República, que se salientou o apoio do nosso país ao ímpeto reformista do Secretário-Geral das Nações Unidas para acelerar a implementação desta agenda, tanto no plano nacional como demonstrado através da apresentação, em julho passado, do nosso relatório voluntário nacional, como também no plano internacional, através do aprofundamento da cooperação com os nossos países parceiros e do nosso envolvimento nos vários processos multilaterais e de promoção do desenvolvimento. O tom geral das discussões desta semana foi marcado pela constatação de que o progresso na implementação destes ODS continua aquém das expectativas. Tendência já patente antes da pandemia, mas que esta e os impactos à escala global da invasão da Ucrânia pela Rússia vieram agravar, com particular incidência nos países em desenvolvimento. Os apelos de mobilização e também de ação multiplicam-se agora, provenientes dos mais variados quadrantes, inclusive do Presidente da Ucrânia, que interveio na Cimeira dos ODS, associando-se sem reservas a todos quanto apoiam a implementação da Agenda 2030. Para além desta Cimeira dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, realizaram-se igualmente em Nova Iorque, na semana passada, as Cimeiras da Ambição Climática, o Diálogo de Alto Nível sobre o Financiamento do Desenvolvimento e várias reuniões de alto nível na área da saúde, onde foram abordados a cobertura universal de saúde, a preparação, prevenção e respostas pandémicas e o combate à tuberculose. Estas iniciativas juntaram-se ainda múltiplos eventos paralelos promovidos pelos Estados-membros, pelas próprias Nações Unidas, todos com o mesmo objetivo, sensibilizar para uma importância crucial de recuperar o tempo perdido em várias das áreas da Agenda 2030, de forma a abordarmos estas crises, que hoje são múltiplas, desde as alterações climáticas aos impactos da pandemia e ainda da própria guerra na Ucrânia, a nível socioeconómico, à escala global, enfatizando sobretudo a natureza interligada entre os desafios e a necessidade de uma solidariedade global para os poder enfrentar. As mensagens veiculadas pelas Nações Unidas são muito expressivas e até diria acutilantes. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são muito mais do que metas estabelecidas pelos Estados-membros. São, ao mesmo tempo, esperanças, sonhos, direitos, expectativas e exigências dos povos no mundo. E o sucesso da implementação destes objetivos só será possível com o envolvimento de todas as partes para termos êxito. O sucesso deste processo depende, como dizia, da participação de todos. É por isso que durante esta semana de alto nível e, sobretudo, durante as atividades do chamado fim de semana dos ODS, se optou por um formato inclusivo, tendo um duplo objetivo: responsabilizar os Estados-membros pelas suas promessas e compromissos no âmbito da Agenda 2030 e demonstrar que a implementação desta agenda, a par da necessária ação a nível nacional, depende do envolvimento de todos, como nós fizemos aqui durante a preparação do nosso relatório nacional voluntário, envolvendo a sociedade civil, envolvendo de forma transversal toda a administração pública, para, em conjunto, a sociedade portuguesa no seu todo, percebermos onde é que estamos e como é que vamos caminhar mais depressa para implementar esta agenda. Na síntese que foi feita da Cimeira dos ODS, o Secretário-Geral das Nações Unidas destacou a necessidade de redobrarmos os nossos esforços em áreas essenciais: a segurança alimentar, a energia, a digitalização, a educação, a proteção social e o emprego digno a par da biodiversidade, a necessidade de cumprirmos com os compromissos de despesa
ou melhor, com os compromissos de investimento em termos de ajuda pública ao desenvolvimento, portanto, aquilo que é o nosso investimento no desenvolvimento dos nossos países parceiros, a necessidade de investirmos e de recapitalizarmos os bancos multilaterais e de desenvolvimento e a necessidade, claro, de mobilizar o setor privado por via de novos instrumentos financeiros, dando como exemplo até o acordo de conversão da dívida em investimento que Portugal celebrou recentemente com Cabo Verde. E sinalizou ainda, por último, o Secretário-Geral a necessidade de prosseguirmos a reforma dos mecanismos de alívio da dívida, ou seja, defendendo uma verdadeira reforma da arquitetura financeira internacional. Queria terminar sem antes dizer que o caminho não termina aqui, nem terminou nesta semana. Se a curto prazo o desafio mais imediato se prende com uma adoção formal da declaração política desta cimeira, aquilo que nos deve preocupar a médio e longo prazo é o desafio de assegurar a ligação entre a implementação integral e atempada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as restantes áreas de atuação das Nações Unidas, a Cimeira do Futuro, a Cimeira Social prevista para 2025 e ainda os importantes debates sobre como se financia o desenvolvimento ou como se consegue atingir a paz, designadamente no leste da Europa. Esta Agenda 2030 deve manter-se na confluência destes vários caminhos, nos seus 17 objetivos, sempre com a promessa global de um futuro que seja mais próspero, mas também mais equitativo, mais inclusivo, mais saudável e mais sustentável. E por isso saibamos nós também, a partir daqui de Portugal, da sociedade portuguesa, trabalhar bem e depressa, de forma coordenada, para cumprirmos estes objetivos e estes compromissos. Dizer, por último, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros continuará, claro, sempre nesta parceria de grande proximidade com a Presidência do Conselho de Ministros, a acompanhar com todo o empenho e energia a implementação da Agenda 2030 no plano externo e na política de cooperação. Deixem-me terminar salientando a importância de estarmos hoje aqui para celebrarmos o Dia Nacional da Sustentabilidade. É uma data especialmente simbólica, pois foi o dia em que também em 2015 adotámos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas Nações Unidas. E a comemoração nesta sala, desta efeméride, corresponde sobretudo àquilo que é uma solicitação e um anseio transmitido pela sociedade civil. É um evento que acaba por ser, por esse motivo, da maior relevância para dar aquilo que é necessário, visibilidade e visibilidade global à promoção dos ODS aqui e nos outros países e, sobretudo, e permitam-me com isto terminar de vez, evocar o que eu acho mais interessante em todo este processo, evocar a forma descentralizada como temos vindo a trilhar este caminho e como podemos todos contribuir para o envolvimento de todos os níveis da sociedade, seja da administração pública, da sociedade civil, das universidades, das associações, todos aqueles que ao longo destes últimos meses fizeram este caminho em conjunto connosco. Muito obrigado a todos e boa tarde. Irá agora usar da palavra o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Mós Caldas. Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Sr. Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, caríssimos colegas de Governo e queridos amigos, ilustres convidados e convidadas, representantes das diversas áreas governativas e das administrações regional, central e local, da Academia e de outras entidades e organizações da sociedade civil, boa tarde a todas e a todos. Comemoramos hoje o primeiro Dia Nacional da Sustentabilidade e, por circunstância, uma semana nos separa da Cimeira dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que se realizou em Nova Iorque e à qual o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação já aludiu. Permitam-me regressar a ela por duas razões. Em primeiro lugar, porque, ainda que sempre relevante, a Cimeira não poderia ser mais oportuna para o contexto nacional da implementação da Agenda 2030. Como sabem, apresentámos em julho passado, junto às Nações Unidas, o segundo Relatório Voluntário Nacional e, em torno deste, estamos em querer marcarmos um ponto de viragem no país. Com a resolução do Conselho de Ministros número 5 de 2023, instituímos um novo modelo de monitorização e acompanhamento da implementação dos ODS, recentrando na presença do Conselho de Ministros da dimensão interna, em articulação com a área governativa dos negócios estrangeiros na dimensão externa. Para robustecer a elaboração do relatório, durante março, percorremos o país, incluindo as regiões autónomas, num processo alargado de auscultação e envolvimento de todos os atores relevantes,
alguns de vós tenho a felicidade de rever aqui. E porque previmos desde o primeiro momento a necessidade de avançar com um documento orientador para acelerar a implementação da Agenda 2030, algo que concretizamos também hoje, neste Dia Nacional da Sustentabilidade, com a apresentação da metodologia de elaboração do Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 2030. Em segundo lugar, porque gostaria de resgatar para esta sessão duas referências do Secretário-Geral das Nações Unidas, o Engenheiro António Guterres, que me parecem pertinentes. Desde logo a mensagem de que a humanidade abriu as portas do inferno. Sabemos, pelos eventos climáticos recentes e os seus impactos, que é urgente reverter esta situação com ações concretas e decisivas. Para tal, não é demais relembrar que os 17 objetivos foram adotados para garantir que deixamos às gerações futuras um modelo de desenvolvimento que permita a satisfação das suas necessidades. Por outro, que esta é, acima de tudo, a hora da liderança. Para que as políticas, orçamentos e investimentos essenciais à prossecução da agenda possam ser reais e consequentes, sabemos que as lideranças desempenham um papel fundamental no planeamento e na operacionalização da ação. Pois bem, de acordo com a Organização das Nações Unidas, apenas 15% das metas dos ODS estão bem encaminhadas para serem alcançadas até 2030 ao nível global. Ao nível nacional, constatamos que 61% das metas estão a evoluir positivamente, sendo que Portugal acompanha a evolução estatística em 124 das estabelecidas na agenda, representando uma cobertura de 73%. Estes números não nos deixam, porém, mais tranquilos. Sabemos que, para concretizar, muito ainda está por fazer. E esta é uma verdadeira chamada para a ação, por políticas públicas mais integradas, sustentáveis, socialmente justas e inclusivas, coerentes entre si. E com este sentimento de urgência que apresentamos hoje o Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 2030, estabelecendo 4 objetivos estratégicos. Primeiro, aperfeiçoar a monitorização e a avaliação do progresso face aos ODS através da revisão do painel de metas e indicadores. Segundo, desenvolver um quadro estratégico de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável que permita uma atuação coordenada a todos os níveis de governo. Terceiro, garantir o alinhamento e coerência das políticas públicas para o desenvolvimento sustentável com recurso a instrumentos de suporte à elaboração das políticas. E quarto, melhorar os níveis de apropriação e conhecimento da Agenda 2030, designadamente através de mecanismos de participação e capacitação. Neste último domínio, damos hoje um importante passo com o lançamento da página eletrónica, o PT Sustentável. Saberemos mais no decurso desta sessão. Termino, pois, como comecei. Hoje celebramos, orgulhosamente, o primeiro Dia Nacional da Sustentabilidade. E este é apenas um dos inúmeros eventos que, unidos pela marca PT Sustentável, aconteceram um pouco por todo o país. Esse é um dado revelador quanto à pertinência da efeméride. Que este dia possa perpetuar-se com propósito, que simbolize e renove o compromisso nacional para com o desenvolvimento sustentável e que seja simultaneamente uma bússola que aponte nas direções certas. A sustentabilidade não é uma opção, é um imperativo que decorre do compromisso geracional e dele não podemos prescindir, porque dele depende a humanidade. Muito obrigado. Daremos agora lugar à apresentação da marca e do website PT Sustentável. Para tal, usará da palavra o Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, David Xavier. Ainda não. Boa tarde a todos, boa tarde, Sr. Secretário de Estado, boa tarde aos colegas hoje que todos vão apresentar os projetos que a Administração está a fazer. Eu até fui aqui um bocadinho apanhado de surpresa, eu tinha aqui mais ou menos descombinado esta minha presença aqui, mas não quero deixar de dizer, e depois do desafio que nos foi deixado pelo Secretário de Estado, Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, a honra que tem sido e o desafio que tem sido para a Secretaria-Geral também estar neste projeto. Na verdade, este projeto e este desafio que foi feito pelos dois à Secretaria-Geral para se envolver, fez e transformou também a Secretaria-Geral e tem, de alguma forma, alavancado toda a responsabilidade que a Secretaria-Geral também tem na área da sustentabilidade. E por isso, passando a palavra verdadeiramente ao Sérgio, que é quem tem estado a acompanhar os projetos, queria agradecer este desafio e agradecer também no sentido que hoje nos sentimos mais responsáveis e temos uma administração pública e em especial a Secretaria-Geral mais responsável e mais envolvida neste desígnio que, como o Sr. Secretário de Estado da PCM disse, é de todos, é da humanidade e por isso é com grande orgulho que nos associamos. Sérgio, és tu, na verdade. Muito obrigado.
Boa tarde. Como foi dito, o meu nome é Sérgio Gomes da Silva, sou diretor de Serviços de Relações Internacionais e Comunicação da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e vou hoje falar-vos na marca PT Sustentável e no sítio web da Agenda 2030 em Portugal. Convém fazer uma introdução. Nesta introdução, e aliás em todas estas palavras que vos vou dirigir, há muitos paralelismos, muitos pontos de ligação, melhor dizendo, com o que já foi dito pelos senhores secretários de Estado. A necessidade de uma estratégia de comunicação para a Agenda 2030 resultou clara da reflexão que foi feita após o anúncio por parte do Sr. Presidente, de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, em 2022, de que Portugal se comprometia a apresentar o seu segundo relatório voluntário nacional em 2023. A Agenda 2030, como já foi aqui dito, no fundo, é um projeto para toda a humanidade, muito mais do que um projeto para as autoridades públicas, para os governos, para os diversos níveis de governos, é um projeto para todas as sociedades e para as sociedades como um todo. E daí que, para se fazer chegar esse conhecimento, essa apropriação, é necessária uma verdadeira estratégia de comunicação. Dessas reflexões iniciais e de todo o trabalho que foi ser desenvolvido, como aqui também foi referido, o Governo aprovou a Resolução do Conselho de Ministros 5/2023, que estabelece o mecanismo de monitorização e coordenação da implementação da Agenda 2030 em Portugal e da concretização dos ODS. E nessa nessa Resolução do Conselho de Ministros, está previsto que incumbe à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros propor uma estratégia de comunicação e é aí que surge a intervenção da Secretaria-Geral neste domínio. Ora bem, cumpria então propor uma estratégia de comunicação e como âncora dessa estratégia surge a necessidade de ter uma marca. Mas, estava a tentar passou. Esta é uma marca especialmente exigente porque ela teria de transmitir toda a riqueza, toda a complexidade da Agenda 2030. A Agenda 2030, como eu disse, é um projeto para toda a humanidade e é um projeto para os vários domínios da atuação humana, nos seus 17 ODS, nas 169 metas, vulgarmente que são agregados igualmente nos 5 Ps. As pessoas, o planeta, a prosperidade, mas também a paz e as parcerias. E era importante uma marca que comunicasse tudo isto, atentos também aos valores da Agenda 2030. Também já foi aqui referido, por exemplo, o não deixar ninguém para trás. Este caráter de abrangência, de todos, para todos. E por isso, além de toda esta complexidade que em si a Agenda 2030 já comporta, também era importante uma marca que convocasse para a ação, que fizesse chegar a todos a mensagem de que são importantes, de que somos importantes. Todos os nossos eus, e os nossos eus individuais, os nossos eus coletivos. Todos nós somos importantes, todos nós somos indispensáveis. Sem nós, não há desenvolvimento sustentável. E por isso, a esta marca, a esta convocação para a ação, foi associada a uma adjetivação: aberta, abrangente e agora. Agora porque é urgente. Agora porque não podemos deixar para amanhã. Esta marca tinha que ter isto tudo. E tinha ao mesmo tempo que ser simples, para ser apreensível. Tinha que ser direta, para comunicar. E daí o PT sustentável, adjetivado, como disse, por estas 3 palavras. Aberto, abrangente, agora. Com o desenvolver dos trabalhos, a da altura também tornou-se óbvio que, além da marca, da adjetivação, seria importante ter um mote. E escolheu-se este. Isto muda o mundo. E muda o mundo porque nós temos que construir um futuro. Muda o mundo porque nós queremos dar mundo às próximas gerações. É, no fundo, isto que se procura representar ali. Mas, associado à marca, é necessário associar um grafismo, uma representação visual. Daí que foram concebidos os logotipos que já vos vou mostrar, naturalmente associando à própria imagem da Agenda 2030.
Tem aqui uma representação policromática, nas suas variantes horizontal e vertical. Tem a seguir uma representação monocromática, também nessas variantes. Como podem ver, está a associação à imagem da Agenda 2030, está a marca, está a adjetivação. Aqui está uma ilustração do que pode ser a utilização da marca. Aqui associamos ao P das pessoas. E vejam como esta marca comunica bem com o futuro. Permite uma comunicação jovial e otimista. Porque sem otimismo não conseguimos agarrar as pessoas. Mas também ajuda a comunicar bem. Tem aqui a versão monocromática negativa, quando falamos, por exemplo, da dimensão ambiental. Esta marca, aqui fizemos ilustrações do que pode ser a sua utilização do logotipo. Naturalmente já foram concebidos todo um conjunto de materiais de comunicação, aqueles materiais habituais, que vão desde as assinaturas de e-mail aos modelos de apresentação PowerPoint, MUPIs, anúncios de jornais. Portanto, há toda uma panóplia, como é habitual nestas circunstâncias, de materiais de comunicação. Mas eu agora vou-vos dar exemplos, além disto que são os materiais habituais, de aplicações feitas concretamente com os objetivos de comunicação desta marca. Temos aqui, por exemplo, a ilustração de merchandising, uma à parte, foi concebido com a preocupação da sustentabilidade. Penso que todos vocês já tiveram uma oferta deste kit de materiais, mas que mostram como ela pode ser utilizada no merchandising. O merchandising é importante para comunicar a mensagem desta marca. Temos aqui também uma outra ilustração, que é o próprio relatório voluntário nacional, como foi referido. O grafismo deste relatório já incorporou a marca e o seu grafismo. Temos ali também, além da representação da primeira página do relatório, também uma captura de ecrã de um vídeo que acompanhou o périplo que o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros falou em março para as Assembleias Participativas, para convocar os cidadãos para participarem no relatório voluntário nacional. Temos aqui também uma outra demonstração da aplicação concreta da marca, que foi feita na campanha de comunicação da consulta pública do Relatório Voluntário Nacional em maio, para contar com o contributo dos cidadãos e da sociedade para a versão final do relatório. Bom, quanto ao sítio da internet da Agenda 2030 em Portugal. Nós, na equipa, tem aqui uma representação do sítio, assim, muito a correr, mas depois podem consultá-lo, como o Sr. Secretário de Estado referiu, já está online. O endereço é ptsustentável.gov.pt. Nesta preparação deste sítio, a equipa costuma pensar nele como a versão 0.1. Na verdade, é muito mais do que isso, é já uma versão 1.0, tem muito conteúdo, está muito rico, mas nós encaramos-lo como um degrau numa escada que tem que ser subida, uma escada longa e na qual vemos muitos desenvolvimentos futuros. A propósito do que já está online, não vou amassar-vos com muita descrição, mas diria que temos aqui 3 grandes grupos de conteúdos. Os conteúdos universais, associados à documentação e a todo o acervo de conteúdos das Nações Unidas, também uma dimensão mais europeia e a dimensão nacional. Temos aqui, por exemplo, já o primeiro e o segundo relatório voluntários nacionais, mas todo um conjunto e um manancial de informação. Como vos dizia, encaramos isto como o primeiro degrau numa escada. Estamos já a planear os próximos degraus. Por exemplo, um dos desenvolvimentos que se prevê para breve, o que estamos a trabalhar para breve, é nos conteúdos para crianças, também é aumentar o potencial de relação e de interlocução com as partes interessadas. Estava a tentar passar, desculpa, que isto passou depressa demais. Próximos passos. Próximos passos para a comunicação e, obviamente, também para a aplicação da marca. Como vai ser apresentado depois da minha comunicação, vão tomar conhecimento do Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável. Vou só antecipar aqui uma pequena pontinha, porque este roteiro está intimamente relacionado com o futuro da comunicação da Agenda 2030. Este roteiro terá um objetivo estratégico que será dedicado à comunicação, à capacitação, à interpelação, à apropriação
Isto não tem uma ordem sequencial, pretende-se que estes objetivos sejam dialéticos, se alimentem uns aos outros, estes que eu falei dentro deste objetivo estratégico do roteiro, mas também os outros objetivos do roteiro alimentarão a comunicação, que por sua vez também será relevante para o seu desenvolvimento. Portanto, no futuro da comunicação da Agenda 2030, surgirá como central o roteiro, esta dimensão de comunicação, capacitação, apropriação, serão dimensões fundamentais. Para terminar, gostaria de deixar um repto a todos. A Agenda 2030 só é possível com a participação de todos, cada um de nós, das nossas instituições, do nosso comprometimento como um todo, e por isso gostaria de vos deixar o desafio de contribuírem, quer para a estratégia de comunicação, quer para o sítio. Em todas as vossas instituições têm conteúdos, com certeza que vão ser muito úteis para o sítio. Nas vossas atuações futuras, tendo cada vez mais presente a Agenda 2030 e os ODS, com certeza que vão cada vez mais alinhar com as metas e com os indicadores, e é importante que comuniquem connosco, que nos ajudem a construir, que nos ajudem a percorrer estes vários degraus da escada que temos que subir em conjunto. Não está ali por lapso o endereço, mas podem comunicar connosco através do e-mail agenda2030@sg.pcm.gov.pt. Contamos convosco para construir, para implementar a Agenda 2030 em Portugal e para construir um futuro cada vez mais sustentável. Obrigado. Para nos falar do Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 2030, o diretor do Plano APP, Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospectiva da Administração Pública, Paulo Ariosa Feio. Muito obrigado, senhores secretários de Estado, distintas e distintos convidados, caras e caros colegas. Respondendo ao apelo do Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros para vos apresentar o estado da arte sobre a preparação do Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, procuraria fazê-lo com base em 3 ordens de questões, tentando ser sintético. A primeira das quais é o que retivemos de uma experiência recente de elaboração do Relatório Voluntário Nacional. É com a experiência, são com as lições que fizemos que caminhamos para o futuro, e essa é a primeira das questões. A segunda questão, o que entendemos, o que temos vindo a elaborar, sobre o que deve ser o roteiro e a forma de elaborar o seu projeto. E, finalmente, quais as linhas de trabalho que estamos a seguir, que de alguma forma prefigura o que será o produto final desse trabalho e do qual o Sr. Secretário de Estado acabou de nos apresentar uma primeira ideia fundamental. Importa sublinhar que esta apresentação beneficia não só do trabalho e da reflexão que no Planap temos vindo a fazer, o Planap a quem foi cometida esta tarefa de coordenar a componente técnica deste processo, mas de um trabalho exigente de equipa que envolve a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, o Instituto Nacional de Estatística, o Instituto Nacional de Administração, a Direção-Geral de Política Externa e o Camões Instituto da Cooperação e da Língua. E, portanto, beneficia deste importantíssimo trabalho colaborativo de entidades públicas que se associam para cumprir este desiderato. Beneficia também, e importa referi-lo agora, do, chamemos-lhe, crivo da Comissão de Acompanhamento de Alto Nível, que, sob a coordenação dos senhores secretários de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, envolve os governos das regiões autónomas, dos Açores e da Madeira, do Conselho Económico e Social, da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, da Associação Nacional de Freguesias e peritos em desenvolvimento sustentável. E, por isso, na elaboração deste trabalho, estamos, como se vê, bastante bem acompanhados. Então, a primeira questão refere-se àquilo que aprendemos. Que lições é que retivemos da experiência de elaboração do Relatório Voluntário Nacional que nos ocupou a grande parte desta equipa de que referi ao longo do primeiro semestre deste ano e que permitiu que Portugal apresentasse nas Nações Unidas o segundo relatório voluntário com o sucesso que já foi devidamente referido.
Eu retive nesta matéria 4 lições fundamentais que gostaria de vos apresentar de seguida. A primeira dessas lições refere-se à informação, àquilo que nos permite a todos, não apenas àqueles que têm responsabilidades governativas ou responsabilidades de políticas públicas em diferentes domínios, mas a todos, à sociedade no seu conjunto, avaliar em que medida o país está a cumprir os seus compromissos em matéria de desenvolvimento sustentável. É certo que o INE tem vindo a reforçar, de forma muito acentuada, a disponibilidade da informação utilizada para monitorizar os indicadores e as metas definidas no plano global. É importante referi-lo, porque ao longo dos anos o INE tem feito um notável trabalho de divulgação, não só dessas estatísticas, desses resultados, desses indicadores, mas por essa via tem permitido popularizar a própria ideia do desenvolvimento sustentável no conjunto da nossa sociedade. Mas há que reconhecer que há, nesta matéria, ainda um caminho a fazer. Desde logo, na adaptação dessas metas ao contexto nacional e, sobretudo, de adequar os indicadores, de modo a que estes permitam, efetivamente, aferir os progressos alcançados. Nos casos, alguns dos indicadores que existem, sabemos, fazem menos sentido, noutros há que ser mais exigente relativamente aos compromissos do país. E, naturalmente, tudo isto deve ser feito investindo mais na granularidade dos dados disponíveis, aquilo que nos permite verificar não apenas no plano do país, mas das suas regiões, dos seus municípios, a forma como a estas diferentes escalas temos vindo a concretizar, a responder aos desafios a que todos estamos comprometidos. A ideia, não apenas em termos de granularidade territorial, mas também que permita aferir de forma mais sensível, mais aprofundada, a nossa capacidade de interpretar os avanços que vamos tendo em diferentes domínios na dimensão, em particular na dimensão social, que é indispensável a observação do princípio de não deixar ninguém para trás. Se queremos dar mais relevo aos resultados obtidos pelo país, no que respeita aos objetivos do desenvolvimento sustentável, é para nós necessário termos uma base de informação mais robusta, mais credível, condição para que os ODS também sejam considerados pelo conjunto da sociedade um verdadeiro referencial para a ação, quer no plano público, quer no plano privado, quer nos vários domínios de atuação, quer, sobretudo, nas diferentes escalas de intervenção do território. A segunda lição que retivemos desta experiência do primeiro semestre deste ano prende-se com a necessidade de olhar para os ODS não apenas como 17 desafios completamente independentes entre si. Isto é, como se fosse possível analisar o contributo da ação pública ou da iniciativa diversa provenientes dos vários atores económicos e sociais para uma ou outra meta dos ODS, sem cuidar dos seus efeitos, que podem ser positivos, podem ser neutros ou podem ser negativos nas restantes dimensões do desenvolvimento sustentável. Ora, isso implica, a nosso ver, tornar inteligível um quadro de referência que tem que ser global e integrador, que tem que ser aplicável à ação pública a diferentes níveis do governo, no Governo da República, nos governos das regiões autónomas, ao nível dos municípios, por exemplo, que, a partir da adaptação de metas globais à realidade nacional, permitam promover não apenas a priorização dos objetivos a que devemos dar atenção, numa lógica de planeamento e investimento, mas também permita suscitar a consciência na opinião pública sobre essa priorização. Ou seja, olhar para a Agenda 2030 enquanto um referencial bem articulado com a Estratégia Nacional 2030, com as grandes opções, com as restantes estratégias ou planos setoriais, e não apenas, e não, sobretudo, como mais um layer, mais uma estratégia a que estamos vinculados. E, portanto, entender a Estratégia 2030 enquanto esse seu potencial de coerência e de convergência das políticas públicas com o desenvolvimento sustentável, que é, por definição, multidimensional. Naturalmente, isto sem descurar o reforço da priorização e do alinhamento político das agendas nacional, regional e local com a Agenda 2030, mobilizando para o efeito os cidadãos em estreita colaboração com a sociedade civil organizada. A terceira lição que referimos
decorre em grande medida da anterior. Pese embora a crescente apropriação da Agenda 2030 pelos atores políticos, pelo sistema político no seu conjunto, aquilo que verificamos é que a maioria dos instrumentos de política pública não se referencia ainda explicitamente a estes objetivos. E assim sendo, torna-se mais difícil entender o seu eventual alinhamento e, sobretudo, o seu potencial contributivo para cada uma das dimensões do desenvolvimento sustentável. E, portanto, torna também mais difícil concretizar aquilo que é uma dimensão importante, mas particularmente complexa, de analisar seriamente aquilo que decorre da sua interdependência. Isto é, aquilo que são os trade-offs entre diferentes dimensões da ação política, os co-benefícios que uma e outra dessas ações podem ter sobre diferentes dimensões dos nossos processos de desenvolvimento e, portanto, dificultando aquela perspectiva transversal e holística ao longo do ciclo das políticas públicas que nos parece indispensável. A conclusão é, nesta matéria, que há algum caminho a percorrer no que respeita não apenas à quantificação dos recursos financeiros, estimados ou executados, que dedicamos a cada uma das dimensões do desenvolvimento sustentável. E a esse respeito, importa sublinhar que há primeiros passos que estão a ser desenvolvidos agora na preparação do Orçamento de Estado para 2024, uma experiência piloto que importa acompanhar com atenção, mas há também uma dimensão de preparação de instrumentos específicos de valorização desta contribuição cruzada, que é particularmente complexa, mas muito importante. Finalmente, a quarta lição. A preparação do Relatório Voluntário Nacional evidenciou um elevado nível de notoriedade e a crescente apropriação pela sociedade da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O meu colega Sérgio acabou de o referir com ênfase na intervenção anterior. Isto é algo particularmente importante. Atribui um elevado potencial, atribui aos ODS e à Agenda 2030 um elevado potencial como fator de transformação e de mobilização para o progresso. Porém, esse potencial consideramos que não está ainda completamente realizado, em particular pela ausência que garantam de forma sistemática uma participação mais ativa ainda das entidades da sociedade civil e dos cidadãos. Portanto, grande parte das ações que agora estão a ser desenvolvidas prende-se precisamente com a necessidade de investir mais nesta dimensão. E, portanto, a lição que daqui decorre é que importa promover ativamente o envolvimento dos diferentes atores políticos e sociais através de uma estratégia formal de comunicação e de promoção da Agenda 2030. A segunda dimensão de que vos queria referir. Estas lições são naturalmente muito úteis para o trabalho que se segue, o trabalho de preparação do Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável. Mas, a nosso ver, importa começar pelo princípio. E o princípio é entendermos bem sobre de que falamos quando falamos de um Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável. Em consonância com as orientações gerais do Governo, por um lado expressas na resolução do Conselho de Ministros de janeiro deste ano, mas por outro também do fruto de uma interação muito profícua e constante com o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e o seu gabinete, temos hoje uma resposta clara, que aliás o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de referir a este respeito. Sabemos bem que não se trata de elaborar uma nova estratégia, nem uma nova agenda. O roteiro deve ser muito mais um quadro para a ação. Isto é, desde logo indicar o conjunto de medidas, de ações, de atividades que implicam desde a sua adoção as entidades públicas. O roteiro deve ser em simultâneo, ou deve em simultâneo, identificar soluções, respostas para a institucionalização da Agenda 2030 na ação dos poderes públicos, em geral, assumindo a Agenda 2030 como referencial a adotar nos instrumentos estratégicos nacionais. O Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação acabou de nos dar um belo exemplo desta matéria e nos compromissos que Portugal vai assumindo nos planos internacionais e, em particular, no nível europeu, mas deve servir também como um referencial para a ação de outros atores da nossa sociedade. E, portanto, em certo sentido, o roteiro deverá promover a criação de um ecossistema político para o desenvolvimento sustentável, o que pressupõe, desde já na sua elaboração, uma ampla participação das partes interessadas. Uma breve nota sobre os aspectos de calendário e de responsabilização. O roteiro deverá estar concluído, pronto para a adoção no plano político, até março de 2024. Embora grande parte do trabalho esteja concluída até ao final deste ano,
é esse o compromisso que assumimos, pareceu-nos aconselhável integrar neste processo as conclusões de um processo de assistência técnica em que estamos envolvidos com a OCDE e financiado pela Comissão Europeia, que nos permitirá enriquecer uma parte substancial do roteiro com as recomendações que daí decorram e, em particular, com as experiências internacionais que este projeto permitirá elucidar. O roteiro deverá incidir fundamentalmente no triênio 24-26, assumindo-se desde já a necessidade da sua revisão, por ocasião da preparação do terceiro relatório voluntário nacional e dos resultados que o país obtenha até lá em matéria de ODS e que, entretanto, sejam evidenciados no próprio relatório. Se essa revisão tiver lugar, como antevemos, no ano de 26, na transição de 26 para 27, permitirá adotar desde já um segundo ciclo do roteiro a ter lugar na fase final, isto é, entre os anos de 2027 a 2030. Para preparar o roteiro, como disse no início, há uma equipa a trabalhar num esforço de colaboração muito intenso. Esta equipa reproduz no essencial o trabalho colaborativo que foi posto em marcha por ocasião da preparação do relatório voluntário, do segundo relatório voluntário no primeiro semestre deste ano, sobre a orientação geral dos senhores secretários de Estado da PCM, dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, inclui o PLANAP, a Secretaria-Geral da PCM, o INE, o INA, o Camões e a Direção-Geral da Política Externa. Creio que poderei falar em nome de todos os colegas destas diferentes instituições, naturalmente abertos a sugestões e contribuições de outros serviços da administração, para além, naturalmente, de todas as entidades que queiram connosco colaborar. A condição de sucesso é que este trabalho, que é feito no plano da administração pública, seja acompanhado e seja também ele imbuído de experiência, propostas, sugestões provenientes de muitos outros setores da nossa sociedade. Essa é para nós uma condição de sucesso e dentro dessa condição de sucesso cabe um papel particular à Comissão de Acompanhamento de Alto Nível, onde tem assento, já o referi de início, para além da coordenação pelos membros do Governo referidos, os representantes das regiões autónomas, do Conselho Económico e Social, das autarquias locais e peritos em sustentabilidade. Esta colaboração contribuirá, a nosso ver, para a indispensável convergência em torno dos objetivos e das ações do roteiro, que naturalmente beneficiará também da participação alargada de outras instâncias da nossa sociedade com que a própria Comissão de Acompanhamento de Alto Nível tem uma relação direta, desde logo o Conselho Nacional para o Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, no mundo académico, das ONGs, dos parceiros sociais, das empresas e das suas redes. É este ecossistema que queremos que seja desenvolvido nesta fase e que nos permitirá construir um roteiro que seja ele próprio associado consensualmente na nossa sociedade. Finalmente, uma breve nota sobre o estado da arte onde estamos. O Sr. Secretário de Estado da PCM já referiu os 4 objetivos a que ele está sujeito. Falarei rapidamente sobre cada um deles. O primeiro objetivo corresponde, o primeiro eixo da nossa intervenção corresponde ao objetivo de melhorar a atividade de monitorização do progresso dos ODS, incluindo a adaptação do painel de metas e indicadores, que hoje existem, metas e indicadores globais, na Agenda 2030 à nossa realidade nacional. É um trabalho exigente que implica definir e adaptar o quadro de metas para o desenvolvimento sustentável, definidos naturalmente a partir da agenda global, mas que têm que ser adaptados à nossa realidade concreta. E isto implica ter presente os compromissos de Portugal em diferentes instâncias, mas também um conjunto de ambições a que o país está subordinado e que têm expressão em diferentes documentos de natureza estratégica que têm vindo a ser adotados ao longo dos tempos. Este é um passo indispensável, a nosso ver, para, a partir daí, reforçar esta capacidade de acompanhar, com base em evidência que seja simultaneamente robusta, mas também, por essa via, credível, os progressos que se vão evidenciando no plano nacional. Mas é também um elemento indispensável para desenvolver os outros quadros de referência para uma monitorização dos ODS à escala de uma região, à escala dos municípios,
a outras escalas, a outros setores e temáticas específicas que bebam deste enquadramento nacional o input necessário para o fazer. Tive a oportunidade de participar ainda esta manhã numa outra iniciativa sobre os ODS na região centro e muito do que se lá discutia tem precisamente a ver com esta dimensão, isto é, da capacidade de traduzir para a realidade, neste caso, de uma região, este painel de indicadores e metas que são definidos à escala global. A participação do INE e das entidades do Sistema Estatístico Nacional é, nesta matéria, particularmente relevante, e bem assim do Instituto Camões, da Direção-Geral da Política Externa, no que respeita à cooperação e aos compromissos internacionais do país. O segundo eixo tem como objetivo adotar um quadro estratégico para o desenvolvimento sustentável. Como referi anteriormente, não se trata de inventar mais uma estratégia, mas, sobretudo, tornar inteligível, desde logo, aos olhos do cidadão, o que é esta estratégia, que pretende ser suficientemente abrangente, integradora, de um conjunto de outras estratégias, de outros planos de intervenção de que o país já dispõe, que os procure compatibilizar com os compromissos que Portugal vai assumindo em matéria de desenvolvimento sustentável em diferentes domínios da nossa ação pública. Que os compatibilize também com as metas decorrentes de uma estratégia nacional, também ela dirigida ao horizonte de 2030, que de alguma forma informa os grandes instrumentos de financiamento do nosso desenvolvimento. Isto é, que seja um instrumento capaz de agregar e não de promover uma nova linha de estratégias setoriais ou globais que tornam menos inteligível aos olhos do cidadão e mesmo de muitos dos atores sociais e políticos aquilo que se pretende com esta ação. A nosso ver, uma ação desta natureza permitiria fornecer ao país uma visão mais compreensível dos seus desígnios mais gerais de desenvolvimento de médio e longo prazo e, desse ponto de vista, a Agenda 2030 pode ser um elemento propulsor muito importante. Entre outras, a participação das entidades que formam a nossa rede de planeamento e perspectiva na administração pública tem, nesta matéria, um papel muito importante. Parece-nos absolutamente indispensável chamá-los também ao trabalho nesta área. Um terceiro eixo visa garantir a coerência e o alinhamento das políticas públicas com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Não se trata de nada de novo, mas trata-se, sobretudo, de encontrar os mecanismos institucionais e as ferramentas de análise que promovam essa coerência e esse alinhamento. Esperamos, nesta matéria, poder beneficiar das boas experiências que o projeto de que vos referi, desenvolvido em colaboração com a OCDE, nos poderá trazer, com base em muitas experiências internacionais que a este respeito têm vindo a ser desenvolvidas. Tem uma dimensão prática, diria, mas a sua conclusão com sucesso permitir-nos-á integrar estes mecanismos e estas ferramentas nos processos associados aos ciclos de planeamento e de decisão sobre novas políticas, sobre novos planos, sobre novas medidas e, portanto, também aqui permite reforçar a coerência destas políticas e destes planos com os objetivos mais gerais a que estamos vinculados. Também aqui, neste domínio, a participação das entidades que formam a nossa rede de planeamento e perspectiva nos parece particularmente relevante neste ponto em concreto. E, finalmente, o quarto eixo, de que o meu colega Sérgio acabou de vos dar uma informação muito genérica, é dedicado a aumentar os níveis de apropriação e de conhecimento público da Agenda 2030. Esta é, como foi, aliás, por ele referido, uma peça-chave para que este exercício saia das nossas intenções, saia do papel dos gabinetes, dos nossos serviços e permita, de facto, potenciar o efeito mobilizador e transformador que a Agenda 2030 comporta. Entendemos-lo como sendo mais do que uma estratégia de comunicação, não poderá naturalmente deixar de o ser, pelo que, para além de promover o conhecimento sobre a Agenda 2030 e uma consciência partilhada sobre os progressos que Portugal vai ou não vai alcançando em todas as suas dimensões, deve compreender também esta dimensão de capacitação das entidades responsáveis pela alimentação das metodologias e das ferramentas para a coerência das políticas públicas, deve promover a capacitação da nossa administração e dos funcionários públicos, de forma geral,
nos vários domínios da Agenda 2030, pois é de serviço público que esta agenda trata, ou ainda de promover os mecanismos estruturados de envolvimento dos cidadãos e da sociedade organizada nos diferentes processos em que estamos envolvidos. Pelas suas atribuições próprias, a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e o Instituto Nacional de Administração têm, nesta matéria, responsabilidades acrescidas. E por isso terminaria, antes de agradecer a vossa atenção, com esta ideia de que o desafio é enorme, está em marcha, mas como costuma dizer-se noutras latitudes, estamos juntos para o concretizar. Muito obrigado. Para encerrar a sessão, vai usar da palavra a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Bom, muito boa tarde a todos. Chama-se a isto chegar mesmo em cima do momento. Queria cumprimentar-vos a todos neste que é o primeiro Dia Nacional da Sustentabilidade. E é também por isso que estamos aqui, porque o Governo ter decidido passar a ter este Dia Nacional da Sustentabilidade prende-se com um compromisso acrescido, com um renovar do nosso compromisso e do compromisso do nosso país com a Agenda 2030 e com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E é por isso que a minha primeira palavra vai no sentido de agradecer à Secretaria-Geral da PCM e ao Planap e, portanto, também ao Secretário de Estado da PCM, esta capacidade que tivemos de, em poucos meses, nos prepararmos para este relançamento. Estas responsabilidades estão, e muito bem, entregues ao Ministério dos Negócios Estrangeiros na dimensão internacional e fora de portas deste trabalho. Aquilo que nos cabia era procurar, onde já existia, dinamizar esta dinâmica e colá-la e cozê-la, onde não existia, criá-la. Foi isso que fizemos ao longo do último ano com todas as sessões com a sociedade civil e eu, pela minha parte e em relação àquelas em que participei, aquilo que vejo é uma capacidade relativamente fácil, ganhando aqui com os cubinhos às cores, de poder trazer todas as gerações, as mais diferentes instituições para este debate. Esta agenda tem como grande mérito a capacidade de nos fazer a todos no planeta com pontos de partida muito diversos e caminhos pela frente muitíssimo distintos, até com avaliações do estado em que estamos muito diferentes, organizarmos o pensamento relativamente às nossas prioridades de forma a podermos conversar uns com os outros sobre essas prioridades, sabendo que não basta a nenhum país alcançar fortes progressos na erradicação da pobreza se noutros pontos do mundo isso não estiver a acontecer. E esta procura conjunta, o que significa que cada um tem que, ao seu ritmo, fazer o seu papel para concretizarmos os nossos objetivos, é muito importante. Nós, com as responsabilidades que eu tenho e que esta área governativa tem, de juntar estas dimensões de maior transversalidade que dá a Presidência do Conselho de Ministros com as dimensões de planeamento, temos no centro das nossas preocupações este olhar para a diversidade de políticas públicas que o país está a desenvolver e de as procurar arrumar no cumprimento do programa do Governo, é essa a primeira prioridade de qualquer Governo no que diz respeito aos seus compromissos nacionais, mas também a de alinhar todas as nossas estratégias para responder a estes desafios que são os desafios da Agenda 2030, que são os desafios globais. A apresentação que fizemos, o trabalho que fizemos para ter um bom relatório nacional voluntário, permitiu-nos também, e a própria apresentação do mesmo, perceber que caminhos é que ainda tínhamos que cumprir para aquele que é um dos objetivos principais, que é de mobilizar o país
para este caminho. Nós temos 61% das metas que estão a evoluir no sentido desejado, temos um conjunto de indicadores estatísticos que nos permitem fazer este acompanhamento, temos as mais diferentes instituições e, em particular, as câmaras municipais a fazer esse trabalho, mas aquilo que sentimos é que era preciso ter aqui um movimento que trouxesse para dentro deste processo a sociedade civil, o mundo empresarial e que nos pudéssemos organizar. No início deste ano de 2023, um dos trabalhos foi ver o que é que estava a acontecer um pouco por todo o lado e começar a colar essas pontas. Para que Portugal possa contribuir para que estes objetivos sejam cumpridos e que possamos ser consequentes na construção do mundo, de um mundo globalmente mais sustentável, mais justo, mais inclusivo, é importante nós reiterarmos o pleno compromisso que temos com esta agenda, o que significa fazer algo que temos procurado fazer nos últimos anos, que é quando apresentamos qualquer documento estratégico do Governo, sejam as grandes opções, sejam estratégias mais especializadas, podermos organizá-las em função destes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, por isso, essa coerência, a convergência das políticas públicas, o facto de não apenas orientarmos todas as nossas políticas para alguns destes princípios, como a igualdade de género, a erradicação da pobreza, a saúde de qualidade, sabermos mesmo em que medida é que cada ação, que cada política, que cada decisão que tomamos contribui para estes objetivos. Este empenho do Governo, da Administração Central, da Administração Regional e Local não chega. Um movimento deste tipo, e essa é a expectativa que a ONU tem, deve poder abranger toda a sociedade civil e por isso há todo um trabalho que temos feito com as escolas, com o mundo associativo que precisa de crescer. Estamos conscientes destes desafios e, por isso, lançámos este Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 2030, que tem 4 objetivos estratégicos. Por um lado, melhorar a nossa capacidade e a atividade de monitorizar e avaliar o progresso face aos ODS. Depois, elaborar um quadro estratégico de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável, permitindo uma atuação concertada em todos os níveis de governo, identificando os instrumentos de políticas públicas que podem concorrer para este cumprimento, assegurar a tal coerência e alinhamento das nossas políticas para o desenvolvimento sustentável e depois aumentar os níveis de apropriação e conhecimento público desta agenda, que pode não se traduzir apenas em ter um PIN, que eu por acaso não trouxe, mas deve traduzir-se neste exercício que para mim era o mais interessante nas sessões com jovens, de procurar que cada um olhasse para estes 17 cubinhos e escolhesse qual era aquele que era para si, ou os 3 que eram para si os prioritários. Estas dinâmicas de apropriação individual, coletiva, institucional, trazem-nos muitas vezes a necessidade de pensarmos naquela área mais distante, na qual não pensamos todos os dias, mas para a qual certamente temos algo para contribuir. Estamos a meio do caminho e a avaliação que fizemos no nosso relatório mostra que estamos a cumprir as medidas no caminho certo, mas também que há muitas áreas onde ainda temos de trabalhar mais. E estes relatórios intercalares, estes momentos de reflexão de meio do caminho, devem fazer-nos pensar fundamentalmente nesse objetivo e na forma e no que é que temos que corrigir no percurso que estamos a fazer para o poder alcançar. É certo que muitas coisas mudaram na nossa vida desde que em 2015 estes 17 objetivos foram definidos, muito mudou na vida do mundo, há muitas destas áreas que ganharam novos contornos, umas tornaram-se mais urgentes, outras de alguma maneira podem ter saído do nosso horizonte, algumas muito afastadas do nosso espaço de ação mais diário, como as da paz, ganharam uma proximidade que não tinham em 2015, mas aquilo que nós precisamos é de ter consciência que 2030 é mesmo já amanhã,
que é preciso acelerar onde temos que acelerar, corrigir o rumo onde ele tenha que ser corrigido. E esse é, para mim, uma das grandes vantagens de termos o mundo inteiro a organizar aquilo que há para fazer em torno de um mesmo referencial. Traz muitas dificuldades, porque cada caso é um caso e os países estão em situações muito diferentes, mas o simples facto, neste caso, todos os dias 25 de setembro, nos podermos sentar, olhar para o que falta fazer e sabermos que países onde o tema da igualdade de género é absolutamente mais distante e quase utópico do que é para nós, também devem fazer esse caminho. Aquilo que desejo é que este dia 25 de setembro possa passar a ser um dia em que falamos de sustentabilidade de uma forma um pouco mais aberta, do ponto de vista do conceito do que habitualmente fazemos. É um conceito que a área do ambiente se apropriou dele completamente, que todas as dimensões demográficas, dos sistemas de proteção social, de alguma maneira também se apropriaram dele, mas, na verdade, em todas estas dimensões há uma apropriação deste conceito de desenvolvimento sustentável que precisa de ser feita, e este é também o nosso contributo este dia e, fundamentalmente, este roteiro e esta reflexão que temos procurado fazer. Muito obrigada. Damos por encerrada a sessão PT Sustentável Concretizar a Agenda 2030. Agradecemos a vossa presença e até uma próxima iniciativa.